Olá, galera esperta! Hoje vamos continuar nossa aula de organologia vegetal. Mas antes disso, não esqueça de dar seu like. Se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber novidades. E deixe seu comentário lá para nós. Com isso, põe sangue nesse olho e vamos de caule. O caule, que é um órgão que vai ajudar na sustentação da planta, ele pode ter crescimento primário e crescimento secundário. Com o crescimento primário, como nas monocotiledôneas, ele vai ter uma epiderme, uma camada única de células periféricas, às vezes contém estômago, que promove trocas gasosas. Tá? E vai ter o córtex, que possui tecidos como parênquimas e colênquima, quase que não sai. As células parênquimáticas podem obter cloroplastos e realizar fotossíntese, como, por exemplo, o cacto, já que as folhas se transformaram em espinhos, então ele vai ter o cloroplasto localizado no próprio caule, a clorofila. E a região interna estão localizados os feixes vasculares, xilema e floema. Então, aí na imagem, mostrando aí a estrutura primária, vai ter as gemas axial, onde vai nascer novas folhas, a gema apical, que você já conhece, e o nó, e tem os entrenós. Então, no caso aí, um exemplo, no bambu, nas palmeiras. E a parte da medula é constituída por parênquima de preenchimento. Beleza? Vem comigo. Então, e o caule com crescimento secundário? Ele vai ter um procâmbio, né? Lembrando lá, o sistema fundamental e o protoderme. E aí, na parte mais central, tem a medula, o feixe primário, o procâmbio, ele vai desenvolver o floema, e o córtex e a epiderme. O câmbio interfascicular e o câmbio fascicular, mostrando aí na imagem. Aí já vamos ter o felogênio, floema primário, secundário e o xilema primário, um para fora e outro para dentro. O xilema secundário, o câmbio vascular, o floema secundário e os raios. E já crescidinho, vai ter epiderme rompida, filoderme, filogênio e o sub, que é a casca da árvore. Então, esse câmbio fascicular, que é o meristema secundário, que está nas dicotiledôneas e gimnosperma, ela surge a partir do câmbio fascicular dentro dos feixes vasculares e pelo câmbio interfascicular, ou seja, entre os feixes. Forma o floema secundário para fora e o xilema secundário para dentro, isso o meristema secundário. O felogênio, que é o meristema também secundário, forma o sube, que é a cortiça, para fora, que é o tecido morto, forma a filogênio, o feloderme para dentro, sub mais filogênio, mais feloderme, forma a periderme. E essa casca, que é igual ao sub, mais filogênio, mais filoderma, mais floema secundário. Beleza? Vem comigo. Aí mostrando a disposição dos feixes vasculares no caule. Nas dicotiledôneas, você pode ver que é um feixe mais organizadinho. Um floema periférico e o xilema mais central. E nas monocotiledôneas, um corte aí no caule, vocês vão ver os feixes vasculares mais desorganizados, mais difuso. O floema é mais periférico e o xilema é mais central. Beleza? Vamos que vamos. E o caule com crescimento secundário vamos ter uma estrutura de tronco, do tronco. Bem, você já conhece que o sub é um tecido morto que se destaca do tronco, qual é a função dele? Proteção, principalmente contra a desidratação. O felogênio, que é o meristema secundário. Vamos ter o parênquima cortical, o floema, que é um tecido de condução da seiva elaborada, já conhece isso. O câmbio, que é o meristema secundário.
O alburmo, que é o xilema secundário funcional, que é a condução da seiva bruta. E o cerne, que é o meristema, que é o xilema secundário inativo. E nesse caso ocorre uma impregnação de corantes e resina para proteção. Atenção para essa imagem, isso aí já caiu em prova. Qual é o mais rico, qual é o melhor, mais resistente para uma madeira? Onde está esse cerne aí, que é o xilema inativo, onde vai ter mais resistência da madeira. Então, onde o cerne é bem abundante, é que vai dar essa madeira. Então, caiu uma questão no Enem parecido aí. Beleza? Vem comigo. Os anéis de crescimento do tronco, isso é bem interessante. Ele resulta da variação da atividade do xilema em resposta a alterações climáticas, é bem interessante. Em estações de seca, o xilema produz células com parede celular mais espessas. Mas para quê? Para melhor fazer essa distribuição da seiva elaborada. E nas estações chuvosas, o xilema produz menos células com parede celular mais fina, para evitar aquele excesso de seiva bruta. Então, em algumas espécies, o número de anéis, atenção, em algumas espécies, esse número de anéis de crescimento lá corresponde exatamente à idade da planta. Então, você contar esses anéisinhos, você vai saber a idade da planta. É qualquer espécie? Não, algumas espécies. Beleza? Vem comigo! E a classificação dos caules? Vamos ter tipo tronco, haste, estipe e colmo. Vamos lá comigo? Tronco, haste, estipe e colmo. Você tem que repetir para dar memorização. Então, o tronco são caules mais robustos, geralmente ramificados na região superior. Está presente aonde? Gimnospermas e dicotiledôneas. Tá? Então, as suas árvores têm os troncos, mangueira, cupuzeiro, xizeiro e N exemplos. E do tipo haste, o caule é mais fininho e delicado. Então, esse é mais presente nas plantas herbáceas, são plantas de pequeno porte. Então, as plantas herbáceas, no caso tipo haste, um exemplo é o alface. Então, o caule do alface é do tipo haste. Outro exemplo, a couve. E os estipe são caules cilíndricos, não ramificados e que terminam em um tufo de folhas. Exemplo, as palmeiras. Então, a saizeira, a pupunheira, o coqueiro são caules do tipo estife. Então, eles são cilíndricos e terminam com um tufo de folhas. E o colmo são caules não ramificados que apresentam nós e entrenós bem evidentes. Ou seja, pode ser cheio, ou seja, preenchido, no caso da cana-de-açúcar, ou pode ser oco, no caso do bambu. Então, bambu e cana-de-açúcar, o caule é do tipo colmo, sendo que da cana-de-açúcar ele é cheio e do bambu é oco. Beleza? Vamos que vamos. Aqui os exemplos lá do bambu, a cana-de-açúcar, que é um exemplo de quê? De caule do tipo colmo. E a palmeira no meio, que é um exemplo de caule do tipo estipe. E o tronco, logo a primeira figura, e do tipo haste, que é o caule mais fininho. Beleza? Vamos que vamos. E caules trepadores. Aquele trepa? Calma, não é bem assim. Esse caule é do tipo também volúvel. E são relativamente finos e longos e crescem enrolados sob diversos tipos de suporte. Então ele vai crescendo e vai encontrar um suporte, ele vai enrolando. Ele apresenta ramos modificados, como as gavinhas. E essa gavinha auxilia na fixação. Um exemplo disso é o maracujá.
por exemplo, que é uma planta com as raízes trepadeiras. O maracujá é um caule volútil que vai se enrolando. A própria uva também. Beleza? Vem comigo. E os caules rastejantes? Uma pode ser do tipo sarmento ou estolão. O sarmento é um caule rastejante que apresenta apenas o enraizamento, ou seja, a abóbora. Então, o abóbora, alguns também girimum, eles são caules do tipo rasteiros. O estolão são caules rastejantes que produzem gemas em vários pontos que podem originar novas plantas completas. No caso, o morango. O morango é uma planta rasteira, um caule rasteiro, e esses caules vão conectando em vários pontos, podendo formar novas plantas. Então esse caule é do caule rasteiro do tipo estolão, o morango. E já a abóbora é do tipo sarmento, é rastejante tipo sarmento. Beleza? Vem comigo. E os caules subterrâneos? Vamos ter os rizomas e os tubérculos. Os rizomas, que é uma adaptação, rizomas é um caule subterrâneo que apresenta um crescimento horizontal, ou seja, a bananeira. Então, cuidado, o caule da bananeira é subterrâneo. Então, aquilo que você vê são folhas modificadas. Então, pseudo-caule que eles vão formando. Mas o caule da bananeira é subterrâneo. E o tubérculo é um caule subterrâneo que apresenta dilatamento devido ao acúmulo de nutrientes, no caso, o amido. Aí na imagem e no caso, um exemplo é a batata inglesa. Cuidado, batata doce é uma raiz. Já a batata inglesa, ou comum, é um caule do tipo tubérculo. Acumula amido. Tá? Beleza? Vem comigo! E o caule do tipo bulbo. O bulbo na verdade, eles são folhas modificadas, mais o caule. Então, o caule tipo bulbo são folha modificada mais o caule. Então, ele possui uma região interior, que é o prato, envolvido por folhas modificadas armazenadoras de nutrientes. São os catáfilos, que são as folhas. Um exemplo disso é a cebola e o alho. Então, a cebola e o alho são caule do tipo bulbo. Então, o bulbo é modificações da folha mais o caule. As folhas chamadas de catáfilo. Beleza? Vem comigo! E os caules aquáticos? Os caules aquáticos podem conter parênquima aerífero, para armazenar, como já sabe, o ar, para auxiliar na respiração e na flutuação da planta. O exemplo, o aguapé, a Vitória régia. Beleza? Vem comigo! Outra adaptação do caule que vai dar proteção contra a herbivoria é a planta, assim, ela pode se proteger dos herbívoros e também ajuda na reserva de água e na economia hídrica, né? Vamos lá, os espinhos. Os espinhos, o que é um espinho? Ele pode ser originado do caule ou da flor. E, em via de regras, alguns do que é folhas modificadas. Então, no primeiro caso, são ramos curtos com pontas afiladas que protegem a planta. No caso de moeiro. Tá? O acúleo são estruturas pontiagudas originadas da epiderme. São facilmente destacáveis. É o exemplo da roseira. Então, a roseira não tem espinho. Ela tem o quê?
acúleo. Então aqui o pontiagudo é acúleo, porque ele é derivado da onde? Da epiderme, e ela pode ser facilmente destacável. Beleza? E o cladódios? Os cladódios são cálices adaptados para a realização da fotossíntese. Então, e vão ter armazenamento de água também. É o caso das plantas cactáceas, os cactos. Então pode ver que esse cálice parece com uma folha, mas ele vai ter uma adaptação. Por isso que tem aquele verde, que tem concentração de cloroplasto, uma vez que as folhas se transformaram em espinhos. Para quê? Qual a função do espinho? Economia de água. Para evitar... Lembra que na folha ocorre a transpiração. E os filocladódios são cladódios em aspecto laminar, parecido como fosse uma espadazinha, um bastãozinho. Beleza? Então aqui mostrando as imagens. Espinhos lá no cacto, que é folha modificada, às vezes pode ser do caule. E o acúleo, que é uma modificação da epiderme, pode ser facilmente destacável. É o exemplo da roseira. Os cladódios é um caule adaptável para fotossíntese e o filocladódio. Beleza? Vem comigo! E até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre o caule. Espero que vocês gostaram. Coloque lá nos comentários. E amo vocês, meus telespectadores do YouTube. Deixe seu comentário. E para vocês, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração. Quanto deu?